Salve, salve, meu aluno e minha aluna! Vamos lá, alfartanos e alfartanas que estão aí pela boa, estão na expectativa da prova, da gloriosa, da prova da PM Paraná. Nossa aula 7 aí, ó, conta então com questões relacionadas ao período que nós chamamos então aí, ó, o período que está diretamente relacionado aos movimentos sociais no período militar e também, é claro, nós temos que entender essa estrutura política, principalmente porque depois da era Vargas, quando terminou lá em 1945, entre 1945 e 1964, nós temos então no Brasil chamada República Populista. República Populista. Onde, então, os seguintes presidentes da República passaram aí pela presidência antes de chegar no regime militar, tá? O regime militar vai de 1964 até 1985. Então, nós estamos falando aí, ó, desse período conhecido como República Populista, onde nós temos, então, nessa República Populista, nós temos aí presidente Eurico Dutra, depois nós temos Getúlio Vargas novamente, e depois de Getúlio Vargas novamente, nós temos, né, ele acaba morrendo, ele acaba tirando a própria vida, lá onde ele deixa a carta testamento, fala, saio da vida para entrar na história. Aí nós temos Juscelino Kubitschek, né, JK. Aí nós temos Jânio Quadros, governou 7 meses. E aí, João Goulart, também chamado de Jango, para daí então entrar no regime militar. E é bom nós lembrarmos que durante todo esse período do regime militar, isso é extremamente importante, o mundo vivia nesse contexto a famosa Guerra Fria, o período da Guerra Fria, período onde ou você fica do lado dos Estados Unidos, capitalismo, versus socialismo, ou você está do lado da União Soviética, ou você está do lado de Cuba, ou você está do lado da China. E João Goulart, pelo que parecia, com suas propostas, uma delas, as reformas de base, tinha como ideia lá, como principal característica das reformas de base, a ideia de uma reforma agrária. Só que é interessante nós lembrarmos que tem alguns movimentos sociais, e tem um aqui que você vai ver nas questões, você deve estar vendo nas questões, que tem uma ênfase grande, a primeira questão está enfatizando isso, depois a terceira questão, que é a questão da terra. Os movimentos agrários. Então, tem movimento agrário, como, por exemplo, as ligas camponesas, que estão surgindo com uma força gigante aqui durante o governo JK. Lá no Nordeste do Brasil, surgiram, então, as ligas camponesas. Comandados por Francisco Julião, um grupo de cidadãos despossuídos, ou desalojados das suas terras, porque perderam as suas propriedades, passaram então a vagar pelo Nordeste brasileiro, querendo o quê? Querendo ter o seu pedacinho de terra, querendo ter o seu quinhão de terra. E aí, quando a gente vê essa situação, uma questão agrária no Brasil, uma questão muito séria, uma questão muito antiga, uma questão que não foi resolvida. E aí chegamos no regime militar. A estrutura política do regime militar, que consistiu aí ao longo dos 20 anos de governo, um pouquinho mais de 20 anos e alguns meses de governo, nós tivemos então
uma estrutura ditatorial, uma estrutura completamente autoritária, onde as liberdades civis foram retiradas, que foi imposto aí foi a censura aos meios de comunicação, cassação de mandatos. Isso aconteceu ao longo da presidência da República dos 5 presidentes que passaram aí pelo regime militar. Agora você vê que não tem só regime militar, tem também a abertura política, a nova república e as características do Estado democrático de direito estabelecidas pela Constituição de 88, cidadania, movimentos sociais, de novo, tá vendo a questão da desigualdade e da inclusão social, e a democracia e o papel das instituições de segurança pública. Então, todo esse período da história que vai aqui, ó, da República Populista até a abertura democrática, eles estão interconectados, estão completamente ligados aí, tá? Então eu quero mostrar para você aqui algumas questões, né, como essa primeira questão que você está vendo aí na tela, né? Você já está vendo aí, ó. Visualize com atenção a imagem do chargista Latuf e analise as proposições. Então, dá para ver que tem alguém, né? Não tá colorido, mas tem alguém com um chapéu aqui, um boné, segurando uma enxada na mão, né? Que parece ser uma mulher. Então, essa pessoa aqui, como você está vendo ali na sigla, ela representa o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Do outro lado tem, também uma senhora com a roupa aqui aparecendo, ó, Ministério Público, Brigada Militar, né? Aqui no pump da espingarda, latifúndio no chapéu, segurando a balança da justiça. Muito bem. Aí a gente tem que analisar, então, as proposições. Ok. A igualdade de força entre os dois personagens da imagem está bem demarcada pela enxada na mão da mulher e a arma de fogo apontada pelo jagunço. Ah, então tá bem a igualdade, né? Um tá com a arma e com a justiça e o outro tá só com a enxada. Então, a número 1 não nos ajuda. Número 1, a gente tira. Automaticamente, quando você vai nas alternativas, você já olha para as alternativas e já faz assim, ó. A letra B vai embora. Tchau, letra B. A letra C vai embora, porque tem a número 1. E a letra E também. Isso aqui é o bizu para você ir bem na prova. Aquele bizu para você falar assim, nossa, agora que eu já vi que a 1 não tá, vamos voltar nas outras alternativas. Vamos lá. 2. A presença da balança na mão do atirador representa de que lado a justiça pende diante dos confrontos entre latifundiários e movimentos sociais de luta pela terra. Pois é. Ela está do lado de quem da balança? Olha lá, latifúndio. Então, o Ministério Público, quem está com a balança, fica geralmente de quem? A justiça fica do lado do latifúndio e não do MST. Então, a 2 tá certa. Opa! Opa! Letra A e a letra D, por enquanto, estão no páreo, tá? 3. A presença feminina na charge faz jus à histórica participação das mulheres nos movimentos sociais de ocupação pela terra. Pô, você lembra que estourou na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a novela Rei do Gado, e tinha uma personagem lá muito famosa, Luana Berdinazzi, que ela falava, interpretada por Patrícia Pilar, falava de um jeito, de um jeito todo tosco, um jeito simples, um jeito jocoso, o jeito que, como falam aí as pessoas do campo, o jeito que ela se alimentava, comendo ali como um boia fria, e ela atuando, participando lá do movimento. Como várias mulheres. Então, a 3, sim, tá certa. E a 4, a justiça
está representada com uma venda no olho. Uma venda. Pois é, mas tem um olho aberto aqui, né? Ó, esse olho aqui aberto. Indicando sua imparcialidade diante dos problemas de disputas de terra no Brasil. Você vê que a 4, ela se contrapõe a 2, então a 4 não. Automaticamente, olha aqui, ó. Se a D tivesse a 4, a gente já eliminava. A 5. O chapéu representando o latifúndio simboliza os movimentos sociais que incluíram a questão da terra como pauta de luta. Você vê lá, ó, o chapéu representando o latifúndio, né, simboliza, então, os movimentos sociais que incluíram a questão da terra como pauta de luta. Claro que não. É óbvio que não. Em que momento da história do Brasil, em quando que na história do Brasil, o latifúndio acabou se preocupando com a questão da terra? É muito difícil. Então, a 5 está errada. Sobrou para a gente somente a letra A. Próxima, pesada. Ó, essa aqui é da última prova, tá? Essa questão caiu na última prova, está relacionada ao período do regime militar. Olha lá, ó. Em 1967 surgiu o Decreto-Lei número 314, que revogou a Lei 1802, definindo os crimes contra a segurança nacional. Esse Decreto-Lei foi alterado substancialmente pelo Decreto-Lei número 510, de 20 de março de 69, que tornou mais severas as disposições da lei. O Decreto-Lei número 314 incorporou a doutrina de segurança nacional elaborada pela Escola Superior de Guerra. O Decreto-Lei mencionado no texto estabeleceu que é um crime contra a nação. O que seria crime contra a nação? De acordo com a Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional. Crime contra a nação. Qualquer crime relacionado ao Código Moral Pátrio. Então, esse decreto-lei, mais exatamente, ele quer endurecer tudo aquilo que é subversivo. Subversividade. Ou seja, tudo aquilo que não é nada contra o Código Moral Pátrio. Isso aí já era tipificado como crime. Patrimônio histórico material, não tem nenhuma lei criada para isso. É crime contra a nação. Qualquer crime relacionado ao regime econômico dominante, não, ninguém estava preocupado com o regime econômico. Agora, com o sistema político vigente, aí sim. Então, seria considerado crime, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, qualquer crime relacionado ao sistema político vigente. Então, aquilo que é subversivo, letras de música, filme, qualquer coisa que fosse, então, crítico ao sistema político vigente, era crime contra a nação, era subversividade e era passível, então, de punição. Devo lhe lembrar dos atos institucionais. Foram 17 ao todo. Foi a forma, então, como o regime achou para também, além de decretos, para endurecer cada vez mais. E, digamos que o pior de todos eles, aquele que é o pior mesmo, é o número 5. Agora, quero lançar um desafio para você, tá? Desafio muito importante. Coloca para mim aqui, ó, uma característica significativa do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. O que teve de mais importante
no AI1, no AI2, no 3, no 4 e no 5, você fala, isso aqui não posso me esquecer de jeito nenhum. Exatamente, exatamente. Isso aqui não pode esquecer de forma alguma, tá? Acredito eu que nessa prova, alguma coisa relacionada ao ato institucional número 5 pode cair da mesma maneira que, como a gente sabe, né? E você viu no edital ali, as formas de resistência ao regime. As formas de resistência. Aí nós temos a guerrilha, que de certa maneira a guerrilha movimentos como MR8, Vanguarda Popular Revolucionária, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, entre a guerrilha do Araguaia, entre outros movimentos, tinha alguma forma de agir aí bastante subversiva, principalmente considerando sequestros de embaixadores, assaltos a bancos e por aí vai. Então eu acho que alguma coisa nesse sentido você vai poder encontrar aí nessa prova, tá? Agora, esta imagem aqui, ó. Isso aqui para mim é muito familiar, porque é bem aqui pertinho da minha casa, tá? É bem do lado da minha casa aqui. Essa aqui, para quem não sabe, é a BR 277, tá? Aqui tá na altura, tá? Aqui tá na altura do Parque de Exposições Celso Garcia Cid, mais conhecido como Parque da Expovel. Quem é aqui de Cascavel? Ou quem é da região já ouviu falar da Expovel, que é uma das maiores exposições do agronegócio do sul do Brasil e acontece aí no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. Lá na frente do Parque de Exposições tem um monumento, né? Tem lá uma espécie de monumento ou marco da resistência contra o MST. Então você está vendo aqui, ó, tá aparecendo um pouco a bandeira, né? A bandeira da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. E quem está vindo do lado de lá, onde você está vendo que está tudo parado, né? Tá tudo parado, ó. Quem está vindo do lado de lá, andando, são pessoas do MST. Aqui está a Sociedade Rural, aqui está o MST. Tá certo? Conflitos agrários, função social da terra, direito versus direito de propriedade. Segundo dados oficiais, 8.000 famílias estão acampadas em regiões rurais do Paraná, à espera da criação de assentamentos. O contingente de trabalhadores sem terra define a proporção de um grave problema social que gera tensão no campo, provoca discussões acirradas. De um lado, uma parcela da sociedade reconhece a legitimidade da causa pela qual lutam movimentos sociais como o MST. De outro, a opinião dos que não concordam com os métodos usados pelos trabalhadores sem terra para pressionar o governo a implantar uma reforma agrária efetiva. Com base na reportagem e em seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. Quero que você preste muita atenção nesse detalhe, porque a IBFC gosta muito, muito, muito de colocar aí no comando para você achar a errada, a incorreta. Letra A. A Constituição Federal define que a função social de uma propriedade rural é cumprida quando atende os critérios: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Bom, é isso que define a Constituição sobre a função social de uma propriedade rural. Nós queremos a incorreta, então a letra A, não. Letra B. Reforma agrária é o termo empregado para designar o conjunto de medidas que visam desconcentrar a propriedade das terras cultiváveis a fim de torná-las produtivas e melhorar o nível de vida das populações rurais e, consequentemente, de toda a população. Isso que é reforma agrária.
Não também, porque nós queremos a incorreta. C. Os conflitos agrários no Brasil têm diminuído significativamente desde os anos 80, diante do processo de desapropriação de terras consideradas improdutivas e de uma política de reforma agrária que contempla os interesses dos grandes proprietários e dos sem terra. Tem diminuído significativamente. Bom, a gente sabe que depois de Eldorado dos Carajás, que é onde aconteceu um dos maiores conflitos, um dos maiores enfrentamentos aí, o estado do Paraná tem o contrário, tem um aumento considerável. Aqui em Santa Teresa, recentemente, Quedas do Iguaçu, onde nós temos ainda uma questão latente, uma questão enorme envolvendo a questão da terra. Há quem se envolva também, não necessariamente com o MST, mas vinculado a conflitos agrários, principalmente aqui na região oeste do Paraná, indígenas aqui no oeste do Paraná, que perderam as suas propriedades e agora estão para ganhar uma enorme quantidade de terras aqui no oeste, mas para isso vai ter que ter alguém financiando, alguém pagando para isso. E aí vai ter quem? A Itaipu Binacional, que vai comprar essa propriedade para os indígenas. Então, pelo contrário, letra C, eles têm aumentado significativamente. Então, a letra C é a nossa alternativa incorreta, é aquela que a gente está buscando como incorreta. Agora, sobre o assunto abertura democrática, o processo de abertura democrática, a gente sabe que aquilo que a gente conhece como abertura democrática, ela vai acontecer efetivamente lá em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves, que infelizmente faleceu de diverticulite, e quem assumiu em seu lugar foi José Sarney. Agora, no meio do caminho, já lá em 1974, quando o presidente Geisel assumiu, isso que faz parte do regime militar, eu já tinha anunciado, nós vamos fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Depois de Geisel, lá a partir de 1979, o presidente Figueiredo começou a colocar em prática aquilo que ele prometeu quando então assumiu a presidência. O Brasil voltará a ser uma democracia. Agora, tem muitos acontecimentos que acabam ocorrendo um pouco antes que ajudaram a pressionar, ajudaram a ampliar aí as contestações contra o regime e a favor do processo eleitoral direto, além da campanha das diretas já, que se envolveram artistas, músicos, celebridades, além de manifestações, além das próprias medidas adotadas pelo regime, como, por exemplo, o fim do ato institucional número 2, aquele que acabou com o bipartidarismo, o Brasil voltava a ter partidos políticos, depois o fim do AI-3, o Brasil voltava, os estados do Brasil voltavam a eleger os seus governadores. Aí nós temos o quê? Nós temos o movimento sindicalista, pressionando também para que o regime militar terminasse. Se liga nessa questão aqui. Em 1978, uma greve que parecia amalucada, organizada em menos de uma semana na fábrica de ônibus e caminhões Scania Vabis, em São Bernardo do Campo, alastrou-se por boa parte do ABC paulista. Questionou a legislação sindical, então ultra-realista, ampliou o direito de greve, deixou perplexos patrões e na defensiva a ditadura militar. Construiu novos paradigmas para a ação dos sindicatos e projetou pela primeira vez o nome de Luiz Inácio da Silva Lula para fora dos meios metalúrgicos. 30 anos depois, alguns destacados militantes dessa jornada se perguntam: acabou? Sobre o processo histórico referido no texto e com base
os conhecimentos sobre as mudanças recentes nas relações de trabalho, considere as afirmativas a seguir. 1. O movimento grevista do fim da década de 70 aumentou sua legitimidade e importância entre os trabalhadores porque atuou dentro da estrutura sindical oficial de Estado e por ser custeado pelo imposto obrigatório. Ó, dá a entender que é só imposto obrigatório, mas tem aquelas pessoas que são sindicalizadas. Agora, o movimento grevista não aumentou sua legitimidade, não, importância entre os trabalhadores. Parece que vem perdendo essa legitimidade. Então, número 1, sai fora. Aí, automaticamente, a gente já elimina aqui, ó, a letra A, que tenha 1, a letra B, que tenha 1, a letra D, que tenha 1. Sobrou apenas a letra C e a letra E. Vamos lá. 2. Embora tenha ampliado o direito de greve e contestado o regime político vigente no país, as greves citadas não surtiram maiores consequências práticas, o que se verifica no distanciamento que adotaram em relação ao movimento para... Não, pelo contrário, surtiram consequências práticas. Com toda certeza, senhora 2. Então, não, você está errada. Aí, ó, tira a letra E. Pô, só para confirmar, então, se é a letra C a correta, né? Só para confirmar. Ó, 3. Após as greves de 1978, o movimento sindical brasileiro conheceu grandes avanços na década de 80, vistos pelo aumento das taxas de sindicalização em setores antes não alcançados, como trabalhadores rurais, camadas médias, funcionários públicos, 3 está certo. 4. 30 anos depois, devido à reestruturação produtiva e ao aumento do desemprego, as práticas sindicais dominantes tendem a uma maior aproximação com as empresas e com o Estado e ao distanciamento em relação às bases trabalhadores. Lembra da nossa aula quando a gente falou lá do pelego, do sindicalista pelego? Lembra? Lembra ou não? O sindicalista pelego? Aquele cara que se aproxima mais do Estado, das empresas e deixa de lado os trabalhadores. Então parece que isso voltou a acontecer. Por isso, letra C é a boa, é a correta. Olha, para não dizer que não falamos de características importantes aí nos últimos governos, olha lá, ó, questão 5. Na última década, entre os investimentos mais significativos do governo federal está a educação, dado uma série de fatores econômicos e políticos, externos e internos à nação. O orçamento da União prevê uma redução drástica no orçamento da educação, que certamente repercutirá nos 2 programas mais significativos de financiamento para estudantes de universidades privadas e comunitárias. Financiamento. Das alternativas abaixo, assinale aquela que contempla os 2 programas aqui destacados. Financiamento para universidades privadas. Bolsa Família tem nada a ver com educação, né? Aquela ideia da distribuição de renda. Minha Casa Minha Dívida, quer dizer, Minha Casa Minha Vida, casa. O Programa Nacional Tecnológico até que poderia ter mais a ver com educação, mas não com financiamento, né? FIES, financiamento para estudante de ensino superior. Programa Universidade para Todos. ProUni? Sim. FIES é aquele feito pela Caixa Econômica Federal, onde o estudante vai lá, começa a estudar, depois ele se inscreve para o FIES e aguarda, então, a Caixa financiar. Às vezes, a Caixa financia até 100% da mensalidade, né? Daí, depois, o aluno ele tem que pagar. Pagar uma grana alta, inclusive, né? Porque isso aqui vem com juros de correção. O Programa Universidade para Todos é aquele que, então, o estudante, a pessoa que estudou em escola pública, ele ganha também, e agora para para os estudantes de colégios particulares também, desde 2024, desde 2024, o ProUni também contempla estudantes de escolas particulares.
é de 50% a 100% pago pelo governo federal. Para isso, para a pessoa se inscrever no ProUni, tem que fazer, então, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Depois do Exame Nacional do Ensino Médio, pega a sua nota, se inscreve lá no SISU. E aí, a partir do SISU, o Sistema de Seleção Unificado, vai aparecer quais são as universidades privadas que tem lá o ProUni. Não são tantas vagas assim, também não são todas as universidades privadas que têm bolsa 50% ou 100% ProUni. Mas aí a pessoa se inscreve e aí a universidade fala para ele, venha meu filho. Para a universidade privada é uma maravilha, porque o governo federal vai lá, quando sai a bolsa, o governo federal vai lá, ó, paga na hora. Isso é uma maravilha. E aí a ideia do governo federal é tentar fazer principalmente estudantes de famílias de baixa renda terem acesso às universidades. Agora, estudantes de escolas particulares também podem pleitear. Ok? Beleza? Suave na nave? Olha, só lembrando que nessa prova, nessa última prova da PM, nós tivemos também aqui, ó, questão relacionada aí, a situação econômica do regime militar, que era uma das bases. Então, nós sabemos que o período do crescimento econômico brasileiro, chamado de milagre econômico brasileiro, ele era pautado aí em empréstimos compulsórios, principalmente no achatamento do salário, achatamento salarial, e na cobrança de juros. Por isso, o milagre econômico brasileiro, por conta desses três fatores, o milagre econômico brasileiro aconteceu. Mas no primeiro momento que teve a crise do petróleo, infelizmente, o milagre econômico brasileiro foi por terra. O endividamento externo elevado acabou prejudicando a vida do povo brasileiro. Tanto é que o regime militar percebeu, está na hora de dar tchau, está na hora da gente ir embora. Outra questão que também caiu aí nessa prova, sobre esse período, está relacionado aí, ó, a esse período, não, essa parte do edital, ao ciclo completo de polícia. Falando lá do último tópico do edital, como que funciona a polícia? E aí eu até diria para você que, se for para ter alguma questão novamente sobre esse assunto, estude o artigo 144 da Constituição. Eu acho que até, inclusive, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a uma decisão recente sobre as guardas municipais. Se elas fazem parte ou não das Forças de Segurança Pública lá, integrando o artigo 144, da mesma maneira que as forças policiais, tá? Então, piazada e meninado, ó, vocês vão ficar aí para desenrolar a 8, a 9 e a 10, mas, obviamente, eu quero que você fique muito à vontade para mandar lá para mim, nessa derradeira semana lá no meu Instagram, manda lá o professor Tiago Pereira, chama lá, beleza? Professor, fiquei com dúvida lá, ó, fiquei com dúvida lá naquela questão, queria saber. E é óbvio, né, que eu aguardo você ansiosamente na nossa SRV, que é agora dia 28, sábado. Não adquiriu ainda o seu ingresso? Não perde tempo. Pega lá o meu cupom PMPR Pereira para você chegar moendo nessa prova. Beleza? Tamo junto. Vamos para cima. E ó, vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.